Ele é o meu Deus, direi ao Senhor. Ele é o meu Deus, direi ao Senhor. Ele é meu Deus, amém. Direi ao Senhor, Ele é o meu Deus, direi ao Senhor. Ele é o meu Deus, direi ao Senhor, Ele é meu Deus, amém. Amém. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Senhor onipotente descansará. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. A paz do Senhor Jesus. A Bíblia diz: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê será condenado. Eu quero deixar uma palavra de Deus para você hoje no livro de João, João capítulo 8, versículo 32, que diz a palavra de Deus. João 8, 32, diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Respondeu-lhes: somos descendência de Abraão, e nunca fomos escravos de ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu Jesus: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Portanto, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Seis que sois descendência de Abraão, contudo procurai matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Louvado seja Deus. Viemos aqui anunciar o Evangelho de salvação para todo aquele que crê. Viemos aqui dizer que breve Jesus Cristo há de voltar. O tempo está acabando. Jesus, ele disse na leitura em que eu li: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus disse isso para os judeus. Jesus disse isso para o povo de Israel naquela época. E quando o povo de Israel escutou Jesus dizendo que se eles conhecessem a verdade, eles seriam livres, que se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, eles questionaram e disseram: como assim sereis livres? Nós nunca fomos escravos de ninguém. Aí Jesus disse: todo aquele que pratica pecado, todo aquele que vive na prática do pecado é servo do pecado. Nós vivemos numa geração, numa época em que as pessoas é servo da bebida, as pessoas é escravo da bebida, é escravo das drogas, muitas das vezes é escravo da pornografia, é escravo da idolatria, é escravo de tantas coisas que não agrada a Deus. Aleluia! Mas Jesus Cristo, ele morreu na cruz do Calvário, para que, se você permitir, ele pode te libertar. Jesus, brevemente ele vai voltar, e a Bíblia diz que ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os idólatras, os mentirosos, os afeminados e todos aqueles que amam e cometem a mentira. Para entrar no reino do céu não é apenas crer no Senhor Jesus. A Bíblia diz: você crê em Deus, faz bem. Também os demônios creem e estremecem. A Bíblia diz que a fé sem as obras
é morta. Não adianta crer em Deus se não obedece os mandamentos do Senhor Jesus, se não obedece os mandamentos do Senhor, se não observa em obedecer os mandamentos de Deus. A Bíblia diz que no céu só entra aquele que nasceu de novo, só entra lavado e remido pelo sangue de Jesus. E alguém fez uma pergunta para Jesus: o que é que você tem que fazer para herdar a vida eterna? Para se ter a vida eterna não precisa de uma religião. Para se ter a vida eterna não precisa ser membro de uma igreja. Para se ter a vida eterna é preciso nascer de novo, através do arrependimento e procurar Jesus. Você não precisa de religião, você precisa de Jesus. Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia! Breve Jesus Cristo voltará nas nuvens do céu, com grande poder e grande glória. A Bíblia diz que assim como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. Na época de Noé as pessoas farravam, na época de Noé as pessoas se prostituíam, na época de Noé as pessoas faziam tudo que bem queria. Mas um dia Deus mandou o dilúvio. Num dia Deus mandou chuva e destruiu toda aquela geração. E existem pessoas que dizem assim: ah, Deus é amor, Deus é amor, mas Deus mandou o dilúvio e acabou com aquela geração inteira. Pessoas dizem: ah, Deus é amor, mas as cidades de Sodoma e Gomorra, as pessoas viviam praticando coisas que cheiram mal aos olhos de Deus. E Deus mandou fogo e enxofre do céu e destruiu as cidades de Sodoma e Gomorra. Eu quero dizer para você hoje que o juízo de Deus breve virá sobre esta geração. Breve virá sobre esta geração o juízo de Deus. Livro de Romanos, capítulo 1, a Bíblia diz que os homens mudaram a glória, a semelhança de Deus em répteis, em animais quadrúpedes, e adoraram mais a criatura do que o Criador. Jesus Cristo é o Senhor, e breve Ele vai voltar. Acerta a sua vida com Deus. No céu só entra lavado pelo sangue de Jesus. No céu não entra pecado. A Bíblia diz que os bêbados não herdarão o reino de Deus. A Bíblia diz que os feiticeiros não herdarão o reino de Deus. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que os adúlteros não herdarão o reino de Deus. A Bíblia diz que os idólatras não herdarão o reino de Deus. Jesus Cristo, Ele morreu na cruz do Calvário, porque Ele ama o homem. Quando Deus fez o homem, quando Deus fez Adão e Eva e colocou no jardim, não fez o homem para que o homem vivesse conforme a sua vontade, nem para que servisse a Satanás. O ser humano foi feito para servir e adorar a Deus. O ser humano foi feito para louvar e bendizer o nome do Senhor. Mas o homem pecou. O homem foi na conversa da serpente. O homem e a mulher foi na conversa do diabo. E aquela mesma serpente está viva. E ainda hoje o diabo anda iludindo as pessoas. Aleluia. Mas Jesus Cristo ainda está de braços abertos para salvar. A porta da salvação ainda está aberta. Mas a Bíblia diz que os ímpios serão lançados no lago de fogo. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará o homem recompensa da sua alma? A Bíblia diz: tudo que o homem plantar, isso também colherá. Se você planta pecado, você vai colher corrupção, você vai colher morte eterna, porque depois da morte, a Bíblia diz que segue-se ao juízo. Depois da morte não adianta mais vela, depois da morte não adianta mais reza, depois da morte não adianta mais reza de sétimo dia, porque depois da morte, o homem vai ter que prestar conta com Deus. O homem vai prestar conta com Deus. Deus é amor, mas Deus não vai passar a mão na cabeça de ninguém. Deus não vai passar a mão no pecado de ninguém. A Bíblia diz assim: todas as almas são minhas. A alma do pai é minha, a alma da mãe é minha. Mas a alma que pecar, essa morrerá. Todas as profecias que estão escritas na Bíblia Sagrada estão se cumprindo. Tudo que está escrito na palavra de Deus
na Bíblia Sagrada está se cumprindo. A Bíblia não é da Igreja Católica, a Bíblia não é da Igreja Evangélica, a Bíblia não tem partido, ela é a palavra de Deus, e está escrito: o homem erra porque não conhece as Sagradas Escrituras, nem o poder de Deus. A vida eterna não se pode ser comprada, Deus não tem nada à venda, Deus não quer o teu dinheiro. Louvado seja Deus. Estou fazendo comércio com a palavra de Deus, mas Jesus Cristo é o Senhor. Hoje o Senhor Jesus está para perdoar o homem. Hoje o Senhor Jesus está para transformar a sua vida. Não importa quem você seja, não importa se a pessoa, louvado seja Deus, é o mais vil pecador, mas se ele arrepender e entregar a sua vida para Jesus, obedecer o Evangelho de Jesus, o Senhor perdoa de todo pecado. Jesus veio para libertar o homem da maconha, Jesus veio para libertar o homem da cocaína, Jesus veio para libertar o homem do adultério, da prostituição, da idolatria. A Bíblia diz assim, Jesus disse assim: eis que estou à porta e bato, se alguém abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. A Bíblia diz que todos os homens um dia vai ter que prestar conta diante do trono de Deus. Não importa se o homem é rico, não importa se o homem é pobre, um dia todos vão ter que se dobrar diante do trono de Deus e confessar que só Jesus Cristo é o Senhor. Talvez hoje você não creia na palavra de Deus, talvez hoje você tenha dito assim: Deus me coloque onde Ele quiser. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não é a religião que é o caminho, não é a religião que é a verdade é a palavra de Deus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Um homem rico, achando que tinha muito dinheiro, porque tinha muita reserva em seus galpões, disse: alma, descansa, bebe e folga. Mas à noite ele escutou uma voz que dizia: louco, esta noite pedirão a tua alma. O que tens preparado, para quem será? De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem recompensa pela sua alma? A Bíblia diz que a vida humana é como a erva do campo. Hoje você está com saúde, hoje você está bem, hoje você acha que está em paz, hoje você acha que não precisa seguir as Escrituras Sagradas, mas um dia, quando a morte bater na sua porta, você vai ver que você perdeu tempo, porque você não viveu para Deus. O que é que você tem feito para Deus? Deus, quando fez o homem do pó da terra, soprou o seu espírito dentro do homem, colocou fôlego de vida, e a Bíblia diz que todo fim de tarde Deus ia conversar com o homem, Deus tinha união com o homem. Mas um dia o diabo, a serpente, disse: o que é que Deus disse? O que é que Deus falou para você? Aleluia! E enganou Adão e Eva. Eles pecaram, se distanciaram da glória de Deus, foram expulsos do paraíso. Mas Deus, a Bíblia diz que olhou dos céus à terra e viu que todos os homens estavam debaixo de pecado. Nenhum profeta foi capaz de salvar, ninguém, aleluia, foi capaz de salvar o homem. Mas Jesus Cristo veio e deu a sua vida por nós. Jesus Cristo foi crucificado no meio de dois ladrões. Aqueles homens, um aceitou a mensagem do Evangelho, um reconheceu que Jesus Cristo era o Filho de Deus, o outro não reconheceu. Um dos bandidos disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Eu reconheço que somente tu és o Senhor, tu és o Salvador. Então se prepara para se encontrar com Deus enquanto você está com vida. Não adianta você viver a sua vida inteira praticando tudo que o diabo oferece. Não adianta, e depois da hora da morte a sua família procurar um padre para fazer uma reza de sétimo dia. Não vai adiantar mais, porque não existe fogo do purgatório. Aleluia! O único fogo que existe nessa vida para outra chama-se fogo do inferno, e lá irão todos aqueles
que comete a impiedade e a iniquidade sem se lembrar que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador. Só Jesus Cristo é o Senhor. Arrependei-vos e crede no Evangelho, porque o tempo está acabando. Breve Jesus voltará nas nuvens do céu. Deixa essa idolatria do diabo, pois Jesus, a lei de Deus diz: não farás para vós imagem de escultura de tudo que está em cima no céu, nem debaixo da terra. Não te curvarás a elas, nem a elas servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus, que visito a maldade dos pais dos filhos, até a terceira e a quarta geração daqueles que me aborrecem. Êxodo capítulo 20, livro de Salmos 115 diz: tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não vê, tem nariz, mas não cheira, tem mão, mas não apalpa. Esses são os deuses feitos de barro, feito de gesso. Jesus Cristo é o Senhor. A Bíblia diz que Deus é Espírito, e importa que aqueles que o adorem, adorem a Deus em Espírito e em verdade. Deus é Espírito, Deus é Espírito. Aleluia. A Bíblia diz que Deus não dá a sua glória às imagens de escultura. Maria não vai poder lhe salvar, Aparecida não vai poder fazer nada por você, Padre Cícero não vai poder fazer nada por você. Todos estão mortos e não ressuscitaram, mas Jesus está vivo. Ele sim pode ouvir a sua oração e pode interceder ao Pai por você. A Bíblia diz que só existe um intercessor. A Bíblia diz que só existe um que pode pedir a Deus por você, e este chama-se Jesus. Jesus está vivo. Glória a Deus, aleluia. Não adianta você dizer que acredita em Deus se você não obedece, se você não observa os mandamentos do Senhor Jesus. Jesus foi o Deus encarnado, vindo nessa terra para nos trazer salvação. A Bíblia diz que aquele que rejeita a palavra está rejeitando Jesus. Aquele que rejeita Jesus está rejeitando a Deus. Aquele que rejeita a Deus não entrará no seu reino. Você não precisa de religião, você precisa de salvação, você precisa obedecer o Evangelho de Jesus. A Bíblia diz que o ladrão, Satanás veio para matar, para roubar e para destruir, mas Jesus veio para dar vida eterna. Sabe o que é que Satanás veio? Satanás veio para te oferecer maconha, Satanás veio para te oferecer cachaça, Satanás veio para te oferecer pornografia, Satanás veio para te oferecer adultério e prostituição, mas Jesus Cristo veio para te oferecer o Espírito Santo. A Bíblia diz: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. A Bíblia é a palavra de Deus. Ela não é da direita, ela não é da esquerda. A Bíblia, a palavra de Deus, não é da igreja católica, não é da igreja evangélica. A palavra de Deus, ela é viva, a palavra de Deus, ela é eficaz. E assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda de Jesus. Na época de Noé, as pessoas só queriam saber de farra, só queriam saber de vida boa, mas um dia a destruição veio. Deus vai julgar esse mundo, Deus vai julgar esta geração, porque essa geração não quer saber de Jesus, essa geração não quer saber dos mandamentos do Senhor. Livro de Romanos diz que o homem adorou a criatura, adorou a ídolos. Essa geração adora cantor, essa geração adora famosos, essa geração adora jogador de futebol, mas não adora Jesus. Esta geração não quer saber de evangelho, essa geração quer saber de sexo, de idolatria, mas não quer saber que tem uma vida em comunhão com Deus. Arrependei-vos e crede no evangelho, porque no céu só entra quem tiver com o nome escrito no livro da vida. No céu só entra quem tiver com o nome escrito no livro da vida.
Enquanto é tempo, incline os seus ouvidos para Deus. A Bíblia diz no livro de Deuteronômio: maldito a casa que tem uma imagem de escultura, maldito quem faz uma imagem, maldito quem se dobra diante dela, está escrito em Deuteronômio. Você não precisa de ídolos, você precisa de Jesus. Jesus é o único intercessor entre Deus e os homens. Depois da morte segue-se ao juízo. Aleluia. A Bíblia diz que a alma que pecar, essa morrerá. A pior morte que existe não é a morte física, mas é a morte espiritual. É a morte que o homem será separado totalmente de Deus, se ele morrer sem arrependimento, se ele morrer sem confissão de pecados. Aleluia, aleluia. Jesus disse assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Glória a Deus. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Jesus Cristo é o Senhor. A quem você está servindo? A quem você está? Quem é que está sendo o seu Senhor? Se nós formos perguntarmos às pessoas, todo mundo vai falar que acredita em Deus. Pare de dizer que acredita em Deus se você não crê no Evangelho, se você não obedece o Evangelho. Jesus disse: ninguém vai a Deus a não ser por mim. Jesus disse: eu e as minhas palavras somos um. Jesus disse assim: aquele que se envergonhar das minhas palavras, aquele que se envergonhar das minhas palavras, também eu me envergonharei dele diante de meu Pai que está no céu. Glória a Jesus. Aleluia, aleluia. O tempo está acabando, o tempo está acabando, o juízo de Deus está vindo aí. Arrependei-vos e crede no Evangelho, porque é chegado o reino de Deus. O reino de Deus não se compra por dinheiro. Deus não tem nada à venda. Deus não quer o seu dinheiro. Existe o inferno e existe o céu. O céu foi feito para aqueles que têm decidido seguir o Evangelho, crendo em Jesus Cristo como seu único Salvador e Senhor. Na hora da morte não adianta você rezar. Na hora da morte não adianta você rezar uma Ave Maria, porque ela está morta, ela não vai te ouvir. Somente Jesus Cristo é o único intercessor entre Deus e os homens. Jesus é o Senhor e breve ele vai voltar com grande poder e grande glória. A Bíblia diz que diante do juízo de Deus, os ricos vão chorar, os ricos vão prantear, o seu ouro e a sua prata serão lançados no chão como esterco. Aleluia! Louvado seja Deus! Ainda é tempo de arrependimento, ainda é tempo de arrependimento. Não morra na prática do pecado, não morra sem seguir esse Jesus. Não morra sem você se reconciliar com Deus. Deus enviou Jesus para pagar um preço que você não poderia pagar. Deus mandou Jesus para esse mundo para que você pudesse ser perdoado. Mas para que você seja perdoado, é preciso você reconhecer que precisa de um Salvador. É preciso arrependimento, é preciso confissão de pecado e largar o pecado, largar a idolatria, largar a prostituição e seguir somente esse Jesus que salva, que liberta e que dá vida eterna. Aleluia! Mas está escrito que não querem ouvir a voz do Evangelho, não querem seguir a Deus, porque esta geração não quer largar o pecado. Acha o pecado gostosinho, acha o pecado bom, mas quando Jesus voltar,
Quando Jesus Cristo voltar nas nuvens do céu, a Bíblia diz que os homens ímpios serão catados, serão recolhidos como uma palha e serão jogados no fogo. Ainda existe uma esperança enquanto você estiver com vida. Ainda existe uma esperança para a sua alma enquanto você estiver vivo. Mas depois da morte não adianta mais. Não adianta mais. Procura Jesus enquanto é tempo. Siga o Evangelho enquanto é tempo. Porque o tempo está acabando. Jesus Cristo vai voltar em breve nas nuvens do céu. A Bíblia diz que quando a última trombeta tocar, a Bíblia diz que os mortos que morreram em Cristo irão ressuscitar. Glória a Deus. Depois a igreja do Senhor Jesus será arrebatada nas nuvens do céu. Quando eu falo igreja, eu não estou falando de denominação religiosa. Quando eu estou falando de igreja, eu não estou falando de prédios feitos de concreto e cimento. Eu estou falando de pessoas arrependidas, que fazem parte do corpo de Cristo. Aleluia. O tempo está acabando. Se Deus pedir a tua alma hoje, ou você vai para o céu, ou tu vai para o inferno. E não venha me dizer que Deus é quem sabe do seu destino. Se você estiver num caminho certo, você vai chegar no caminho certo. Mas se tu estiver no caminho errado, o final dele é perdição eterna. É o que diz a Bíblia Sagrada. A Bíblia diz: quem crê será salvo. Quem não crê já está condenado, porque já está caminhando sem crer no Filho de Deus, na sua palavra. A buzina do ônibus é aqui. A buzina do ônibus é aqui. Não indo aqui já, viu? É tempo de arrependimento. Essa terra não viu nada. Esse mundo não viu nada. Coisas piores irão vir. Mas a Bíblia diz, no livro de Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente descansará. Mas é para quem está na sombra do Onipotente. É para quem está na sombra do Onipotente. Aleluia! Esse mundo não quer Jesus. Esse mundo quer um Jesus que faça apenas as suas vontades. Esse mundo quer um Jesus Salvador, mas não quer um Jesus Senhor. Esse mundo quer um Jesus para quando estiver doente ele curar. Esse mundo quer um Jesus para quando estiver em problemas financeiros ele resolver os seus problemas. Jesus quer ser o Senhor da sua vida. Jesus quer ser não só o seu Salvador, mas ele quer ser o seu Senhor. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, o Senhor entra. O Senhor não pode entrar numa casa suja, podre e imunda. Se você quiser ter salvação, é preciso você negar a si mesmo. Jesus disse assim: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Tome a sua cruz e siga-me. Foi o que Jesus disse. Negue-se a si mesmo. Deixe esses ídolos por Jesus. Você não precisa de Maria, nem de Aparecida, nem de Antônio, porque Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia. Jesus Cristo é o Senhor. E breve o juízo de Deus virá sobre esta geração. Na hora da morte, todo mundo quer ir para o céu. Os homens vivem de acordo com sua própria vontade e de acordo com as suas próprias regras. E na hora da morte, todos dizem: Deus te coloque no bom lugar. Mas se você não tiver obediência ao Evangelho de Jesus, não entra no reino de Deus. É o que a palavra de Deus diz. A Bíblia diz no livro de Isaías, capítulo 59: eis que a mão do Senhor
não está encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos agravados para poder ouvir, tampados para poder ouvir, mas os vossos pecados fazem separação de vocês e Deus. O diabo ofereceu para Jesus riqueza, o diabo ofereceu para Jesus fama, o diabo ofereceu para Jesus religião, o diabo ofereceu para Jesus a glória desse mundo, mas Jesus rejeitou tudo isso. Tudo isso Jesus rejeitou, porque o reino de Deus não é desse mundo. Deus não quer o seu dinheiro, Deus quer a sua vida, seu corpo e sua alma. Deus não quer o seu coração. Para que é que Deus quer o teu coração? Ah, Deus só quer o coração. Para que é que Deus quer o teu coração? Se a Bíblia diz que enganoso é o coração e perverso é o coração do homem, quem o conhecerá? Mas a Bíblia diz assim, o apóstolo Paulo disse que o seu corpo e a sua alma sejam inteiramente separadas para Deus. Se você quiser entrar no reino de Deus, é preciso fazer o que o dono do céu quer. Foi ela. Você não precisa de religião, você precisa obedecer a Bíblia, a palavra de Deus, porque Deus não tem religião. Deus não tem religião. Jesus Cristo é o Senhor. A Bíblia diz, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, enquanto é novinha, quer curtir as coisas do mundo, enquanto está novinho com saúde, quer curtir as coisas que Satanás oferece, mas quando a morte bater na sua porta, você vai prestar conta com Deus. É do centro esse ônibus de Marcelo. Aleluia! Então é melhor você procurar agradar a Deus, porque a Bíblia diz assim, é melhor agradar a Deus do que aos homens. A quem que você quer agradar? Você quer agradar a Deus ou você quer agradar os homens? Pare de seguir a padre, pare de seguir a pastor, pare de seguir a homem e siga o Evangelho. Deixa a idolatria religiosa e segue a Jesus, porque o juízo de Deus vai vir aí. Olha que a caixinha, 4 caixinhas. Olha. Olha que a caixinha, 4 caixinhas. Guarda aí, guarda aí. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Senhor onipotente descansará. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Senhor onipotente descansará. Direi ao Senhor, Ele é o meu Deus. Direi ao Senhor, Ele é o meu Deus. Direi ao Senhor, Ele é meu Deus. Amém. Direi ao Senhor, Ele é o meu Deus. Direi ao Senhor, Ele é o meu Deus. Direi ao Senhor, Ele é meu Deus. Amém.
esconderijo do Altíssimo, a sombra do Senhor onipotente descansar. Livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 11 até o versículo 15 diz: E vi um grande trono branco, e aquele que estava sentado nele, diante do qual fugiram a terra e o céu, e não se encontrou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam em pé diante de Deus, e os livros foram abertos, e o outro livro foi aberto, o qual é o livro da vida, e foram julgados os mortos pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E aquele que não se achou escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. A Bíblia diz que quem não tiver o nome escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo e enxofre. Então pare com essa de dizer que você vai morrer na religião que você nasceu. Se você morrer na religião que você nasceu, você vai para o inferno, porque Jesus não tem religião. Morra com Cristo Jesus, porque Jesus disse assim: aquele que tiver a mim nunca verá a morte. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Olha, mãe. Jesus Cristo é o Senhor, e breve Ele voltará com grande poder e grande glória. Arrependei-vos enquanto é tempo. O inferno não tira férias. O fogo do inferno não se apaga. A Bíblia diz que o inferno, o bicho nunca morre e o fogo nunca se apaga. Então, enquanto é tempo, você tem uma alma. Aleluia, o seu corpo irá para debaixo da terra, mas a sua alma vai voltar-se para Deus. E quando chegar diante da presença de Deus, você vai prestar conta pelas suas ações e pelas suas obras. E se não tiver com o nome escrito, não entra. Deus te abençoe. Foi. Foi. Eita, mas o carro aberto. Habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Senhor onipotente descansará. Aleluia. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Senhor onipotente descansará. Direi ao Senhor, Ele é o meu Deus. Direi ao Senhor, Ele é o meu Deus. Direi ao Senhor, Ele é meu Deus. Direi ao Senhor, Ele é o meu Deus. Direi ao Senhor, Ele é o meu Deus. Direi ao Senhor, Ele é meu Deus. Amém. Amém.
aquele que habita